Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão por aí? Espero que bem. Bom, vamos começar. Vamos dar os nossos primeiros passos aqui nesses nossos encontros virtuais para o itinerário formativo de Ciências Humanas. Eu sou Daniel, sou professor de Geografia aqui do San John desde 2018. Trabalho com educação básica, com escola, desde 2010. Sou professor, portanto, desde 2010. E nesse ano recebi o desafio de preparar, de pensar essa nossa disciplina de itinerário formativo em Ciências Humanas. Então, por conta disso, a gente vai ter esses encontros que têm muito a ver com a organização do novo ensino médio, mas que também tem a ver com uma possibilidade de arranjo, de organização nossa. Ou seja, daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu vou propor para vocês, mas daquilo também que vocês me indicarem como necessidade, como possibilidade. Apesar dos nossos encontros serem virtuais, a ideia é que a gente possa tirar proveito desse encontro virtual e facilitar a nossa comunicação. Então, aqui nos comentários, me mandando uma mensagem, sei lá como a gente pode organizar isso, a ideia é que a gente vá dialogando sobre esse itinerário formativo e montando junto mesmo esse itinerário formativo. E aí, para hoje, que é a nossa primeira aula, eu pensei em organizar o nosso encontro virtual em duas partes. Uma primeira parte que eu vou apresentar a ideia da disciplina, vou dizer para vocês como é que a gente vai se organizar, vou dar um apanhado geral, um resumo do que eu estou pensando de proposta para essa disciplina. E uma segunda parte, em que a gente já vai para um conteúdo mais diretamente, em que a gente vai falar sobre um tema específico. Vai ser assim, a aula de hoje foi sobre isso. E vai ser o segundo vídeo, no caso. Beleza? Importante dizer que os vídeos não vão ser longos. Então, esse vídeo de apresentação, o outro vídeo que eu vou disponibilizar para vocês referente a essa primeira semana de aula, também não vai ser um vídeo longo, porque a ideia não é que vocês me assistam durante dois tempos de 45 minutos, vídeos, portanto, de 100 minutos, 90 minutos. A ideia não é essa. A ideia é que vocês tenham esse vídeo como uma introdução, uma ideia inicial, e aí a gente parta para outros tipos de conteúdo. Um filme, uma exposição, um vídeo no YouTube, como vai ser o caso da aula de hoje, um material do Eleva na parte de itinerário formativo. Enfim, a gente vai aí pensando, pegando coisas que vão complementar a nossa aula, como se a gente fizesse numa aula normal, né? Isso é importante dizer. Se a gente tivesse em sala, numa aula de história, numa aula de geografia, como é que a gente faria, né? A gente usaria uma parte do tempo para fazer um exercício da apostila, usaria a apostila para ver um mapa, um gráfico, usaria o computador e o datashow para exibir uma entrevista. Enfim, a gente vai montando essa aula com alguns conteúdos diferentes para atingir o nosso objetivo. Então, nesse primeiro momento, a gente vai entender como é que vai funcionar esse itinerário formativo. Lembrando de novo, repetindo, que eu estou aberto para que vocês enviem sugestões, ideias, observações sobre esses itinerários formativos. Tá bom? Vamos para a primeira parte de tudo, né? Qual é a ideia desse itinerário formativo? Que vocês complementem a carga horária que vocês já têm na escola de história, geografia, sociologia, filosofia, com um aprofundamento dos conteúdos. Ou seja, a gente não vai fazer aqui um complemento da aula que você teve ao longo da semana, de história, de geografia, de sociologia, de filosofia. Mas a gente vai pegar aqueles assuntos, aqueles temas que são mais relevantes e vamos nos debruçar mais fortemente sobre eles. Então, se você está com a ideia de cursar alguma carreira que esbarre, que tenha contato
Com as ciências humanas, a ideia é que você chegue no vestibular e chegue na universidade com alguma experiência em relação a esses assuntos. Ou seja, que você não chegue cru na hora de fazer a prova do vestibular, na hora de fazer os seus primeiros contatos com a sua carreira, sem nenhuma ideia daquelas temáticas ligadas às ciências humanas. Então, se por um lado, na sala de aula, durante as aulas regulares, a gente não vai se aprofundar muito nas aulas de geografia, de história, de filosofia e de sociologia, aqui no itinerário formativo, a gente vai melhorar, a gente vai aperfeiçoar o que vocês estão estudando nos anos de ensino médio, já que vocês têm algum tipo de interesse, alguma intenção de cursar carreiras das ciências humanas. Então, essa é mais ou menos a ideia. Ao final do trimestre, a gente vai ter a avaliação. Isso, eu acredito que o Anderson já tenha falado para vocês. Os outros professores dos itinerários formativos já devem ter repetido isso para vocês também. Então, a gente vai ter a avaliação e, por isso, a gente vai precisar ter um foco, uma ideia do que vai ser cobrado. Parênteses muito importante. Barulho, né? Então, isso vai acontecer, tá? Já peço desculpas que eu não tenho como parar o vídeo, fazer de novo, senão a gente vai perder muito tempo aqui. Então, ignorem na medida do possível os ruídos, os barulhos. Eu estou em casa e o querido vizinho está fazendo uma obra para me tirar assim do prumo, para me tirar assim da leveza, tá? Então, por favor, tentem ignorar. Para eu ser breve e a gente acabar logo esse vídeo de apresentação, vou falar sobre mim. Já falei que eu trabalho aqui no San John há alguns anos, dou aula de geografia, já dei aula de atualidades também. E vou falar um pouco de mim enquanto pesquisador, pessoa que se formou em geografia e continua estudando depois. Isso tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, tá? E tem tudo a ver com o que a gente vai tentar estudar, com o que a gente vai estruturar de pesquisa, de conhecimento para esse primeiro trimestre em Ciências Humanas. Eu me formei em Geografia pela UERJ, mas antes disso eu tinha entrado no curso de Geografia da UF. E aí cursei a maior parte da faculdade, só que eu já estava trabalhando nesse momento, e aí eu não consegui concluir a graduação em Geografia na UF. Depois de um tempo, fiz um novo vestibular, entrei na UERJ, e aí sim me formei em Geografia, licenciatura, para dar aula de Geografia lá na UERJ. Foi na UERJ que eu tive também meus primeiros contatos com pesquisa, grupos de pesquisa em Geografia. Isso tem tudo a ver, como eu te falei, com essa organização da nossa primeira aula e das aulas do trimestre. Ou seja, quais são os autores, quais são os temas, de que maneira que a gente pode fazer uma pesquisa acadêmica em geografia. Então eu tive lá na UERJ um contato num grupo de pesquisa sobre o espaço geográfico fluminense, o estado do Rio de Janeiro, e a gente tinha algumas atribuições como estagiários. A gente tinha algumas pesquisas que eram feitas pelo grupo e que a gente auxiliava nessas pesquisas, desde a produção de atlas de alguns municípios do Rio de Janeiro, até mesmo a discussão de algum livro, o debate, a leitura coletiva e o debate de alguns livros de teoria em geografia. Eu tive a oportunidade também de participar de um grupo de pesquisa para formar professores de geografia. Então a gente tinha o Colégio de Aplicação da UERJ, que é um colégio onde nós da licenciatura íamos assistir a aula, acompanhar o trabalho dos professores. É um colégio público de excelente qualidade, onde a gente aplica aquilo que a gente está pesquisando, aquilo que a gente está tendo de formação como professor. Uma das nossas ações no Colégio de Aplicação da UERJ, no CAP UERJ, é fazer os estágios. Tem estágios de observação, em que você vai ali apenas acompanhar a aula do professor, o comportamento dos alunos, tal. E tem também estágios de participação, que é quando você vai preparar uma aula para dar para uma turma de fundamental ou uma turma de ensino médio. No meu caso, além de fazer esses estágios que eram obrigatórios, eu fazia também um estágio
como bolsista de pesquisa. Então, a gente se reunia uma vez por semana, às vezes até mais, para pensar pesquisas, ideias, possibilidades no ensino de geografia. Então, nós, como pessoas que estávamos nos formando, professores de geografia, que tipo de organização de aula, que tipo de tema, que tipo de atividade a gente podia pensar para aqueles alunos que nós iríamos ter no futuro. Era o PIBID, o nome é Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Se eu não me engano, o significado era esse. Então a gente era bolsista do PIBID, recebia ali um dinheirinho por mês para custear, né, os nossos gastos, e a gente trabalhava, portanto, com essa temática, com esse assunto do ensino de geografia. E eu tive também a possibilidade de, na UERJ, ter contato com um grupo de pesquisa que foi, desses todos, o que eu mais me identifiquei. Um laboratório de pesquisa em culturas populares. Um laboratório de pesquisa que existe até hoje. Aliás, eu ajudei como estagiário, como aluno, esse laboratório a se estruturar, a se organizar, montamos a sala, etc. E fizemos ali as primeiras reuniões do Viramundo, Laboratório de Geografias Populares. A professora responsável por esse laboratório acabou se tornando a orientadora da minha pesquisa, a orientadora do meu trabalho de conclusão de curso. E aí, ao final da graduação, eu escrevi um trabalho acadêmico, um trabalho de pesquisa. Essa professora que eu mencionei, a Júlia Andrade, foi a minha orientadora. Esse trabalho foi avaliado pela banca, a gente vai falar disso depois, e eu me formei. E aí, logo depois que eu me formei, eu fiz um curso de especialização em ensino de histórias e culturas africanas e afro-brasileiras. O nome é grande, mas a ideia era, né, como trabalhar com as temáticas raciais da cultura negra, da cultura afro-brasileira nas escolas. No Brasil, existe desde 2003 uma lei que fala sobre a obrigatoriedade dos currículos escolares trabalharem com a temática da cultura negra e afro-brasileira. Em 2008, essa lei ela foi ajustada e entrou também a obrigatoriedade dos currículos das escolas trabalharem também com as questões indígenas, a cultura e a história indígena. E esse curso de especialização que eu fiz, pós-graduação, foi um curso que me ajudou a pensar como que esse assunto da cultura e da história negra e afro-brasileira poderiam ser introduzidos nas minhas aulas. Eu como professor de geografia, mas eu tinha colegas de sociologia, eu tinha colegas de história, eu tinha colegas da pedagogia. Esse curso é bem interessante, porque é um curso de especialização mais amplo. Ele não é voltado para uma área do conhecimento específico, como, por exemplo, só professores de história, só professores de geografia, só pedagogos. Não, a gente tinha ali pessoas das mais variadas áreas, inclusive pessoas de fora da área de ensino. Aí eu concluí esse curso e em seguida, depois de um tempo, né, não necessariamente de maneira intercalada, automática, né, mas depois de um tempo, entrei num mestrado, num curso de mestrado da Universidade de São Paulo, um curso de mestrado que me chamou muita atenção, um curso de mestrado interdisciplinar, portanto, de novo, né, sem essa ideia de ser de geografia, de história, de sociologia. E esse curso é chamado Culturas e Identidades Brasileiras. Esse curso, ele, como eu falei, ele é interdisciplinar, então eu tenho professores de educação, professores de história, professores de geografia, professores de sociologia, várias áreas do conhecimento humano, de ciências humanas, são parte desse curso de mestrado. No momento, eu não estou mais cursando esse curso de mestrado lá na USP, e aí entra inclusive um aspecto que a gente pode em algum momento mencionar aqui, né? A dificuldade que é trabalhar com ciências humanas no Brasil, quando você fala da necessidade de conciliar pesquisa, ou seja, formação e trabalho. Como eu
tive que reorganizar a minha vida e fazer algumas escolhas práticas de divisão de tempo mesmo, né? O que vai ser do meu dia a dia na semana. Eu acabei optando por pausar esse projeto do mestrado. Mas a minha intenção pessoal é transformar os meus estudos em formação, ou seja, eu quero continuar estudando para ter diploma de mestrado, de doutorado, quem sabe, e até mesmo um dia talvez trabalhar na universidade. Vocês que estão assistindo essa aula, vocês não necessariamente precisam ter como objetivo esse mesmo trajeto. Não é porque vocês estão pensando em concorrer a uma vaga no curso de Ciências Humanas que vocês precisam se tornar acadêmicos, pesquisadores. Vou dar um exemplo. Se você pretende fazer o curso de Direito, as possibilidades são muitas. Você pode se tornar um advogado e aí ser defensor de determinadas áreas, né? Pessoas que precisam de defesa em direito nas mais variadas áreas. Você pode trabalhar sem ser advogado, mas com o seu diploma de direito, como, por exemplo, sendo policial civil. Você pode trabalhar como juiz, você pode trabalhar como pesquisador também. Então, dentro de uma determinada área, você pode se dedicar a ser um pesquisador acadêmico ou não. Na aula de hoje, a gente vai falar mais sobre essas possibilidades de pesquisa. Por que a gente vai falar disso? Porque esse trimestre que a gente está iniciando hoje é um trimestre que vai ser mais dedicado, como o nome do nosso itinerário já diz, aos temas e aos autores em ciências humanas. E aí eu vou para um ponto muito importante, gente, muito importante mesmo. Quando a gente fala de ciências humanas, a gente não está falando necessariamente de assuntos ligados, entre aspas, à esquerda. Tem muitas áreas do conhecimento dentro das ciências humanas, tem muitas possibilidades em muitos âmbitos que dão pra gente uma dimensão muito mais ampla do que é ser de esquerda ou de direita. Então, se você está pesquisando esse assunto, é porque você é de esquerda. Se você está pesquisando outro assunto, sei lá, de engenharia, então você é de direita. Essa divisão do mundo, das coisas, em uma opção ou outra, ela é muito limitadora e não vai caber aqui no nosso planejamento da nossa organização. Aqueles autores, aquelas temáticas que a gente for estudar nesse primeiro trimestre na nossa disciplina não são necessariamente, obrigatoriamente, de esquerda ou de direita. Esse assunto, a questão política, ela vai aparecer, mas a gente não precisa ficar limitado a uma ideia de se você estuda um assunto, você é de um partido, e se você não gosta desse assunto, você é do outro partido. Essa visão de mundo, ela é muito limitadora e não vai caber aqui nos nossos estudos. A gente vai além disso, ok? A gente vai ter uma ideia de organização de aulas, como eu falei, né? Com um vídeo introdutório. Na semana que vem eu já vou ter um vídeo menor do que esse. Então vai ser só um vídeo de, olha, a gente vai fazer isso, isso e isso. E depois eu vou indicar links ou do YouTube ou de determinados serviços outros da internet. E também o material do... Agora tá complicado, né, esse barulho. Vamos ver se vai melhorar. Aqui, ó, contar até 10. Não, né? Não deu certo. Enfim, as nossas aulas vão ser organizadas mais ou menos da seguinte forma. Eu vou colocar para vocês um vídeo de apresentação, que vai ser sempre um vídeo menor do que esse que eu tô fazendo para vocês agora. E depois vocês vão complementar o tempo de aula, vocês vão complementar o objetivo da aula com outros conteúdos. Ou um vídeo no YouTube, ou um capítulo do material do Eleva, ou um filme, ou uma visita a alguma exposição, um trabalho de campo. A gente vai tentar ser bem variado nesse sentido. Para a nossa primeira e segunda aula, a ideia é começar a trabalhar com alguns autores, com alguns temas em ciências humanas que são mais relevantes.
Então, quando a gente pensa a sociedade brasileira, quando a gente pensa a formação e estruturação do mundo como a gente conhece, quando a gente pensa as questões sobre economia, sociedade, como que a gente pode ter ali os principais autores e pesquisadores, alguns vivos, outros já mortos, mas que são muito importantes nos estudos de ciências humanas. É basicamente isso que a gente vai ter nesse primeiro trimestre, ok? Para o segundo trimestre, e aí eu vou fechando o nosso vídeo de apresentação, a ideia é que a gente pense, isso ainda vai ser confirmado, tá, gente? Eu vou precisar ver como que vai estar a turma do itinerário formativo de Ciências Humanas para o segundo trimestre. Vou precisar conversar com vocês, ouvir de vocês as expectativas, o que vocês têm em mente, mas a ideia é que no segundo trimestre a gente fale sobre o Brasil, especialmente, e que no terceiro trimestre, e aí eu tô com muita vontade de fazer isso logo, eu quase coloquei essa ideia do terceiro trimestre para o segundo e até para o primeiro, porque eu tô com muita vontade de fazer isso, que é estudar a sociedade brasileira a partir de discos da música brasileira. Eu vou falar no próximo vídeo um pouco das minhas áreas de pesquisa e vocês vão entender por que eu tenho essa vontade de trabalhar com álbuns da música brasileira e os temas que aparecem nesses álbuns. Mas a ideia seria essa, repetindo e finalizando. No primeiro trimestre, a gente falaria sobre autores, temas e assuntos que são importantes nos estudos das ciências humanas em geral. Aliás, temas que perpassam várias possibilidades de curso da graduação. Direito, sociologia, sei lá, tudo que a gente pode pensar como cursos de ciências humanas, né? Que temas que a gente pode ver em várias possibilidades de cursos de áreas do conhecimento da ciência humana. Seria o primeiro trimestre. O segundo trimestre seria um trimestre mais voltado para esses estudos de temas e autores, no caso brasileiro, da sociologia, da geografia, da história brasileira. E o terceiro trimestre, aí ele é uma coisa mais de aplicar a teoria, seria, como eu falei, pegar álbuns importantes da música brasileira e pensar esses álbuns na sociedade, né? O que representou aquele álbum na música brasileira? Por que aquele álbum é considerado um álbum importante? Algo que eu posso explicar melhor para vocês mais para frente, quando a gente confirmar essa organização. Ok, falei muito, mas falei menos do que um tempo de aula. Vocês desculpem aí por eu ter me prolongado. E agora eu vou procurar, eu vou organizar, melhor dizendo, o segundo vídeo explicando qual é o tema da aula de hoje exatamente. Tá bom, gente? Fiquem bem, nos falamos, fiquem à vontade para me mandar e-mail e também para colocar alguns comentários, se vocês acharem melhor colocar aqui nos comentários. Tudo bem? Um beijo, um abraço, até semana que vem.